Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela. Qualquer dúvida, podem ligar o microfone, tá? Então, vamos lá iniciar. Estou aqui na página do Google, né? Todos vocês conhecem o Google. E eu vou falar um pouco sobre estratégias de pesquisa, né, inicialmente. Mas eu não domino muito bem estratégia de pesquisa, eu não sei como fazer. Gente, todo mundo utiliza de alguma forma estratégia de pesquisa, tá? O simples fato de você pesquisar no Google, mesmo que seja o Google aberto, isso já se caracteriza como estratégias, formas que vocês vão estar buscando a informação. Né? Então, se você usa o Google, então você, consequentemente, está usando essas estratégias. Isso porque alguns meios, alguns operadores já estão implícitos dentro do campo de busca, tá? E todas as bases de dados utilizam. E eu vou começar com os operadores booleanos. O que seriam, gente, os operadores booleanos? Os operadores booleanos são formas no qual eu vou otimizar a minha pesquisa, tá? Como assim, Lívia, otimizar a minha pesquisa? Eu vou poder limitar a minha busca de uma forma estratégica, eu posso excluir determinadas palavras da minha busca, como eu também posso aumentar, tá? Então, tudo isso são estratégias que você pode trabalhar em conjunto e dessa forma você vai otimizar o resultado da sua busca. Então, eu tenho aqui o primeiro operador, eu vou mostrar já na prática, tá? Então, o primeiro operador que eu tenho é o AND. E o que seria o AND, né? Que é o E em inglês. Eu tenho dois círculos aqui, duas esferas. Então, eu tenho a palavra-chave A e a palavra-chave B. E o que seria o AND? Eu vou pesquisar o que está dentro desta interseção. Então, ao invés de ser somente a palavra A ou somente a palavra B, eu preciso ter o que está aqui dentro. Nesse caso, são as duas palavras, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos aqui para o Google Acadêmico. Então, eu vou explicando e vou inserindo aqui uma forma para vocês irem acompanhando e entendendo melhor, tá? Então, eu tenho aqui o AND, onde eu vou recuperar somente o que está na interseção. Como é que seria aqui dentro do Google Acadêmico? Eu quero pesquisar mortalidade infantil, certo? Porém, eu quero mortalidade infantil não no mundo inteiro, mas somente no Brasil. Então, eu vou pesquisar mortalidade infantil em Brasil. Dessa forma, não vai aparecer na minha pesquisa somente o que tem mortalidade infantil ou só o Brasil. Tem que aparecer o quê? Os dois, porque eu estou usando o ente. Então, tem que aparecer, neste caso, o que está aqui em amarelo seria ambas essas palavras-chave, ok? E aí, perceba que eu coloquei mortalidade infantil e eu obtive aqui 130 mil resultados. Então, tenho vários resultados aqui. De antemão, eu já vou dar uma dica aqui para vocês sobre uma estratégia utilizando as aspas duplas. Se vocês pesquisarem uma palavra-chave que contenha mais de uma, o que é que você vai fazer? Você vai utilizar as aspas duplas para que você pesquise esse termo exatamente dessa forma. Na ordem, mortalidade infantil. Sem ser na ordem inversa, sem ter preposições ou um artigo entre uma palavra ou outra, vai pesquisar esse termo exato. Então, outra dica que faz toda a diferença, tinha 130 mil, agora tem 74.800. É claro que eu tenho um resultado muito grande, por quê? Porque aqui dentro, gente, eu tenho um tema muito amplo, tá? Eu estou pesquisando um tema muito amplo. Mas só para vocês terem uma noção, vou voltar aqui, 130 mil, quando eu coloquei as aspas duplas, caiu para mais de 74 mil.
Sempre que vocês utilizarem uma palavra que contenha mais de um termo, então você vai utilizar as aspas duplas, tá? Então, esse aqui é o and, é o primeiro. Vamos para o segundo. Eu tenho o or. O or é o ou. Então, ao contrário do and, que é um conectivo de obrigatoriedade, onde eu tenho que ter o termo 1 e o termo 2, no or, ele vai criar possibilidades. Então, todos os termos serão considerados. Tanto faz ser o termo 1, termo 2, ou o que está aqui, nessa interseção, ou seja, eu tenho ambas as formas, tá? Aplicando aqui num exemplo, eu vou pesquisar por infecções sexualmente transmissíveis, tá? Vou colocar aqui as aspas duplas, porque eu tenho um termo amplo. E aí eu vou utilizar o or, que eu vou utilizar para sinônimos. Então, na minha pesquisa, eu posso pesquisar com infecções sexualmente transmissíveis, or pode ser DST, pode ser DST também. Or, então acrescento mais um, pode ser também HIV. Então, são possibilidades que eu quero acrescentar na minha pesquisa. Então, dessa forma, quando eu realizo uma pesquisa, neste caso, estrategicamente, a minha pesquisa vai aumentar o meu leque de possibilidades. Por que isso? Porque pode ser que um artigo muito interessante esteja utilizando HIV ou esteja utilizando DST, ou infecções sexualmente transmissíveis. Então, se eu pesquisar apenas por um termo, corro o risco de que eu não vou conseguir. Um minuto, gente. Perdão. Corre o risco, gente, de eu perder um documento, perder uma fonte de informação, porque eu não utilizei aquele determinado termo, ok? Vamos para o terceiro agora. No terceiro, eu tenho o not. O not é um tipo de operador que eu vou utilizar para excluir documentos com aquele determinado termo. E aí é necessário que vocês tenham cautela para não perder esses documentos que podem ser relevantes, tá? Porque ele vai excluir, certo? Então, vou colocar aqui um outro exemplo na prática para a gente ver. Eu vou pesquisar aqui câncer de intestino. Opa. Câncer de intestino. Gente, vou tomar um pouquinho mais de água. Câncer de intestino. Porém, eu vou agora aplicar o not, porque eu quero excluir o termo mulher, tá? Então, eu quero tudo relacionado a câncer de intestino, porém, o meu trabalho, a minha pesquisa é somente com os homens. Eu estou fazendo levantamento com o sexo masculino. Então, preciso excluir. Vou excluir. E neste caso, ficaram 954 resultados. Então, para vocês verem como realmente essas estratégias funcionam, tá? Outra coisa. Existe, gente, um termo chamado truncamento. E o que seria truncamento? O truncamento, ele é caracterizado, eu posso utilizar dependendo da base de dados, tá? Pode ser o asterisco, que vocês estão vendo aqui, pode ser o cifrão, ou pode ser ainda, dependendo da base, pode ser o termo de divisão, certo? Lívia, vai depender da base? Sim. A maioria das bases utilizam o quê? Ou o cifrão, ou o asterisco. O que é que acontece? Para que é que serve esse truncamento? Eu vou, gente, realizar isso
para fazer esse truncamento dos prefixos ou sufixos das palavras, ou seja, eu vou pesquisar aquele radical da palavra. Então, vou pegar aqui o exemplo que já estava. Eu posso excluir mulher, ou então mulheres, né? Sendo aqui, vou colocar aqui mulher, tá? Ou mulheres no plural, ou qualquer outra palavra derivada desse radical. Então, eu posso colocar aqui essa forma, essa estratégia, e quando eu pesquisar, vai pesquisar não somente mulher, mas todas as palavras derivadas deste radical, ok? Então, vou colocar aqui outro exemplo. Eu vou colocar aqui compute, tá? Opa. Vou colocar o compute. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho essa palavra, Lívia, porém, eu quero pesquisar, eu quero deixar em aberto. Pode vir computação, computacional, computador e etc. Então, quando você pesquisa, ele vai ampliar aqui as estratégias de pesquisa, tá? E aí você vai escolhendo. Lívia, eu vou pesquisar na base. Geralmente a base tem uma observação de qual seria a forma, mas aí você testa as duas, tá? Para ver qual é a que funciona, certo? E por último, gente, eu vou falar de um outro, que é o ponto de interrogação, onde eu vou usar para representar uma letra daquela palavra, em qualquer sistema de busca. Então, por exemplo, Brasil. Brasil, a gente sabe que em português eu tenho o S, mas se for em inglês eu tenho o Z, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar dessa forma, certo? O que é que vai acontecer? Ele vai pesquisar todas as palavras correspondentes ao início e ao final, substituindo sempre o que tem aqui o ponto de interrogação, ok? Então, seria aqui estratégias que, quando você vai juntando todas essas estratégias, vai fazendo a diferença, tá? Agora, gente, eu vou falar sobre outra coisa. Como nós estamos especificando aqui as bases da área da saúde, existem as palavras-chave e existem os descritores. Lívia, o que são os descritores? Descritores, gente, é uma palavra-chave que foi escolhida como um termo principal entre outras palavras-chave similares, tá? Então, por exemplo, cefaleia, dor de cabeça. Existem formas diferentes para dor de cabeça. Eu posso falar dessa forma mais comum, né, que todo mundo fala, dor de cabeça, mas o termo mais científico, digamos assim, seria cefaleia. Então, eu tenho sinônimos, é a mesma coisa. Qual é o descritor? Cefaleia. Então, descritor é quando eu tenho várias palavras-chave similares, ou seja, vários sinônimos que representam a mesma coisa, e eu vou elencar um como principal, mas não sou eu, não é você que vai elencar como principal. Então, existem os vocabulários controlados, tá, gente? E o que são os vocabulários controlados? Os vocabulários controlados, gente, é uma ferramenta onde a gente vai padronizar os termos e facilitar a busca. Na área da saúde, existe o MESH, que é um internacional, tá? Você colocar MESH, vai aparecer para você. Então, aqui, o MESH, traduzindo em uma tradução livre, seria título de assunto médico, tá? E é um vocabulário hierárquico. Então, aqui, você vai colocar no campo a palavra-chave que você está desejando, de acordo com o seu assunto. Tem função autocomplete, né? Então, conforme você vai digitando, já vai aparecendo aqui as opções, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui a palavra câncer, né? Lembrando que a base está na língua inglesa, tá, gente? Então, você vai pesquisar, eu vou pesquisar aqui esse termo. Vou clicar em buscar. Pronto. Aqui ele vai trazer o nome geral, tá? O termo completo
E logo aqui abaixo, vai disponibilizar para você os termos de entrada. E o que seriam esses termos de entrada? São as formas como esta palavra-chave que eu coloquei aqui, ela é pesquisada, ela é conhecida. Então, eu tenho várias possibilidades aqui. Tudo isso aqui é considerado o quê? Sinônimo. Então, na sua pesquisa, quando você já estiver definido o seu escopo, seu objeto de estudo, o que é que você vai fazer? Você vai pesquisar aqui no Mesh e em outra base que eu vou mostrar daqui a pouco, você vai pesquisar e vai verificar quais são os sinônimos para essa palavra. Quando você for pesquisar nas bases, você pode estar aplicando o quê? O operador booleano, o OR. O OR a gente vai utilizar para sinônimos, que é um ou outro, ok? Então, eu tenho aqui todas essas possibilidades. E aqui abaixo, eu falei para vocês que o Mesh é um vocabulário hierárquico. Então, ele vai aparecer aqui de forma hierárquica todas as categorias. Então, eu tenho aqui todas as categorias do Mesh e eu começo aqui as subdivisões. Então, eu tenho aqui neoplasma, né? Neoplasma é o nome científico para câncer. Aí eu tenho a subdivisão até chegar no termo que eu selecionei. Mas, Lívia, por que aqui está aparecendo 3 vezes? Porque esse termo, gente, ele está em categorias diferentes. Então, perceba que aqui eu tenho neoplasma. Nessa segunda opção, eu já tenho aqui uma outra categoria. Assim como na terceira também, na terceira possibilidade, eu já tenho uma terceira categoria. Isso porque eu coloquei um termo mais amplo. Mas é claro que se for um termo mais específico, só vai aparecer aqui uma opção, tá? Mas, basicamente, esse aqui é muito simples, tá? Vocês podem estar utilizando. Outra que nós temos, gente, é a DEX, os descritores, tá? Descritores em ciências da saúde. O DEX brasileiro, né, gente? Aqui, esses descritores fazem parte da Biblioteca Virtual em Saúde, então coloca DEX, vocês vão clicar, é o primeiro link que aparece. Por que aparece aqui DEX Mesh? Gente, o DEX, ele foi elaborado, feito com base no Mesh, tá? Porém, ele ainda vai além, porque dentro do DEX eu tenho não só os descritores que estão no Mesh, que, no caso, são descritores de fora, né? Então eles realizam essa tradução aqui para o Brasil, mas eu também tenho mais descritores, inclusive eu tenho até mais categorias. No Mesh são 16 e no DEX são 20 categorias, então tenho 4 categorias a mais, certo? Então, a pesquisa aqui também é muito simples e muito intuitiva. E aqui o raciocínio é o mesmo. Vocês escolheram o objeto de estudo de vocês, vocês já têm as palavras-chave, agora vocês vão pesquisar o quê? Vocês vão pesquisar quais são os descritores dessas palavras-chave que vocês têm em mãos e quais são as outras possibilidades de vocês estarem realizando a pesquisa. Vendo o quê? Os sinônimos, ok? Então, aqui eu posso delimitar qualquer termo, exato, identificação do descritor, para quem já tem essa informação, código hierárquico e qualquer qualificador. Você pode deixar qualquer termo, e aqui você vai também colocar, por exemplo, eu vou colocar o termo dor de cabeça, certo? Então, você vai colocar a palavra-chave que você tem, você vai clicar em buscar. Aqui ao lado está aparecendo de uma forma bem detalhada, porque eu só tenho um termo, porque esse termo é muito específico. Se vocês colocarem um termo amplo, então vai aparecer várias opções e você seleciona o que você deseja. Então, eu tenho aqui os detalhes, na aba detalhes. O descritor em português, então, o meu termo para dor de cabeça, eu não vou utilizar no meu trabalho dor de cabeça. Eu vou utilizar o quê? Cefaleia. Quando eu colocar no abstract os descritores em inglês, eu vou colocar exatamente da forma como está aqui o descritor em inglês. Tenho também em espanhol e em francês.
Então, independente da língua, eu tenho aqui 4 possibilidades, tá? Mas o descritor, a palavra-chave elencada como principal, que citou o nome do descritor, foi cefaleia. Então, aqui eu tenho termos alternativos. Eu tenho cefaleia ortostática, eu tenho cefagia, eu tenho dor de cabeça, então eu tenho outras possibilidades que as pessoas podem pesquisar, e eu posso utilizar isso aqui, gente, para quê? Para realizar a pesquisa de acordo com os sinônimos, aplicando o OR. Então, pode ser que eu encontre algum documento relevante para a minha pesquisa, utilizando esse termo, cefagia, ok? Então, eu tenho aqui o código, tenho as notas, aqui no caso são os qualificadores, tá? Em que as informações, por exemplo, o identificador, ok? Então, de forma bem simples é isso, você vai colocar o descritor, a palavra-chave, você vai verificar qual é o descritor em várias línguas e quais são os sinônimos, que aqui ele fala de termos alternativos, e você pode estar utilizando essa informação. Na aba ao lado, eu tenho aqui a estrutura hierárquica. Então, vai aparecer onde se encaixa o termo cefaleia. Então, cefaleia está dentro de dor, de acordo aqui com o código, tá? E eu ainda tenho uma especificação de cefaleia, ok? Então, a terceira aba que nós temos é a aba de conceitos. Então, eu tenho o conceito preferido, eu tenho o eixo que é mais específico e o segundo também que é mais específico, ok? Mas qual é o conceito preferido? Essa eu falei. Então, você vai sempre fazer, vou colocar aqui, uma pesquisa com uma palavra bem geral. Eu tenho aqui 170 resultados. Então, eu falei para vocês agora há pouco que, dependendo da palavra que você colocar, se for uma palavra mais abrangente, vai aparecer vários resultados, como é o caso. Então, eu tenho aqui 170, 1 de 170, 2 e assim por diante. E aqui vai aparecer quais seriam esses descritores, tá? E aí, Lívia, mas eu quero ver aquela página que você mostrou agora há pouco. É só clicar aqui, veja detalhes, pronto. Aqui tem a informação do jeito que você viu anteriormente. Neste caso aqui, tem menos qualificadores, tá? Por isso que está menor a informação. Mas a estrutura é a mesma. Então, podemos ver aqui, e o conceito também. Neste caso, só tem um conceito, ok? Então, falei das estratégias de pesquisa que vocês podem estar aplicando. Falei também para vocês aqui sobre os vocabulários controlados, então, vocês podem estar utilizando o DEX, né? Tem também o MESH, tá? Mostrei a critério aí de curiosidade para vocês. E agora, eu vou entrar no Unifor Online e vou mostrar as bases para vocês, tá? Então, vamos lá. Acessei aqui o Unifor Online. Para quem tem um vínculo institucional, né, com a Universidade de Fortaleza, vocês vão acessar o Unifor Online, clicar em Biblioteca Digital. E aqui, gente, eu tenho várias possibilidades de pesquisa. Eu tenho base de dados, portais de periódicos, ferramentas de descoberta, tá? Claro que não é possível a gente mostrar tudo, né? E principalmente porque hoje nós estamos especificando para a área da saúde, ok? Mas nós vamos começar, eu tenho aqui a parte de livros, de periódicos, de bases de dados. Eu vou começar com a biblioteca digital, tá? De teses e dissertações. Então, se eu clicar aqui, eu vou para um campo de busca específico do Unifor Online, tá? Mas eu tenho essa limitação, que seria das dissertações da Unifor. Você pode colocar no Google BDTD, e aí você vai ter acesso ao portal Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Aqui você vai ter acesso
a todos esses trabalhos acadêmicos do Brasil inteiro, e não somente da Universidade de Fortaleza. Então, nós podemos ver aqui que são 125 instituições, nós temos aqui quase 500 mil dissertações, quase 200 mil teses, quase 700 mil documentos, então, nós temos um volume informacional muito grande aqui, tá, gente? A pesquisa, ela é muito simples, tá? Então, você vai colocar aqui uma pesquisa que você deseja, você pode especificar aqui, se você já tem em mente, né, do título ou de o autor, você quer pesquisar uma tese de um professor, por exemplo, você pode colocar o nome do professor e determinar aqui no filtro autor, ok? Então, coloquei aqui uma palavra-chave, vou clicar em buscar. Aqui eu tenho um resultado muito grande, porque eu coloquei um termo muito genérico, né? Ao lado, eu posso especificar, posso ordenar, onde eu verei o resultado da minha pesquisa por relevância, data descendente, ascendente, área, autor ou título, tá? Nós recomendamos deixar por relevância, né? Então, o que seria mais importante, visto como mais importante, aparecerá primeiro, tá? Aqui eu tenho o resultado com a data, eu tenho o título, a data de defesa, o nome da pessoa, tá? O assunto, e eu posso clicar aqui e obter o texto integral. Lembrando que essa base, ela vai lhe redirecionar para o local onde vocês vão encontrar essa informação, tá? Na íntegra. Então, vocês não vão conseguir localizar, vocês não vão conseguir ver ver o documento completo nesta interface, ok? Aqui ao lado, vocês podem aplicar, refinar a busca de vocês. Então, por exemplo, aqui eu tenho a USP, Unicamp, Unesp. Posso especificar qual seria o repositório, lembrando que, quando eu clicar aqui, eu serei redirecionada para outro local, como eu acabei de falar, então, vou ser redirecionado para aquele repositório, tá? Posso especificar também por programa, então, eu quero programa de pós-graduação em ciências médicas, enfermagem, você pode fazer essa especificação, tá? Posso também estar realizando a pesquisa por autor, por orientador, eu tenho aqui várias opções de filtro. Posso selecionar aqui o tipo, então, eu gostaria de especificar ali, o nível, qual seria o grau. Eu quero teses, eu já não queria dissertação, já não seria interessante para mim. Então, vocês podem estar aqui selecionando, tá? Então, aplicou o filtro, conforme você vai aplicando, vai aparecendo aqui a opção nessa caixa azul, tá? Adicionando os filtros. Então, por exemplo, eu quero teses, eu quero que as instituições sejam da USP e assim por diante. Eu posso ir adicionando aqui, aplicando vários filtros, quantos filtros eu desejar. Por idioma, por assunto, então vou correlacionar os assuntos e vai aparecer aqui de uma forma correlacionada de acordo com o grau, tá? Então, câncer, o termo mais aproximado, mais pesquisado de câncer é câncer de mama, e assim por diante, de câncer de mama, quimioterapia, qualidade de vida, ok? Então, essas palavras, elas vão se correlacionando. Assunto em inglês e o ano da defesa. Então, você pode aplicar aí o critério dos últimos 5 anos. Neste caso, você vai precisar especificar aqui, tá? Mas é bem simples, então, tem aqui o resultado, você vai aplicando, vai refinando sua busca. Vou clicar aqui, obter o texto integral. Vai carregar. Então, eu tenho acesso aqui a todas as informações. Lembrando, neste caso, eu estou aqui, Biblioteca Digital da USP, então, vou ser redirecionada para um outro local, tá? Tem todas as informações, aqui ao lado eu tenho o download, tenho como citar, então, quem tem dificuldade aí com as normas, ABNT, APA, Vancouver, principalmente Vancouver, nós estamos aqui trabalhando com a área da saúde, então, Vancouver
é a norma mais utilizada, já tem aqui um modelo, você copia e cola, e isso facilita bastante, tá? Aqui tem as informações gerais, que é interessante vocês verificarem e ver se de fato esse trabalho vai contribuir ou não, ok? Então, gente, basicamente é isso, a BDTD, tá? Mostrei aqui porque realmente é muito importante, mas ela é simples, ok? Agora eu vou voltar aqui para a biblioteca digital e eu vou mostrar para vocês a base da minha biblioteca. Rapidinho, porque nós temos títulos aqui na saúde. Está carregando a base. Sempre que vocês acessarem, vai aparecer aquela lista que estava aqui, né? Então, significa que a base está atualizando. Então, se você já está navegando há um bom tempo, se o professor indicou um livro, você realizou aqui a pesquisa e não apareceu para você, você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui em ferramentas, atualizar a biblioteca, tá? Você deve fazer isso porque, periodicamente, esses livros são atualizados, ok? Gente, aqui vai aparecer o último livro que eu acessei, logo de cara, né? E logo abaixo vai aparecer os meus livros, então todo o histórico de livros. Não é possível, dentro da base, eu favoritar os livros, porém, fica esse registro do último e dos anteriores, tá? Então, vocês podem estar navegando aqui e acessando de uma forma mais rápida, ok? Então, vamos lá. Vocês vão clicar aqui e colocar qualquer palavra de busca que vocês desejam, tá? Então, vou colocar aqui saúde. Termo bem amplo. Um detalhe muito importante, gente, é que nós devemos utilizar aqui, colocar as palavras com todos os sinônimos, tá? Então, coloquei aqui saúde. Qual é a diferença dessa primeira opção para correspondência? Dentro de correspondência, a palavra-chave que eu inseri vai aparecer no título, certo? Aqui em cima, nesta opção de cima, essa palavra, ela vai aparecer dentro desse conteúdo, dentro dos capítulos, ok? Dessas obras. Então, eu vou selecionar aqui esse livro, por exemplo. Aqui está a interface inicial. Vou colocar aqui na página inicial, tá, gente? Perceba que aqui embaixo eu tenho algumas ferramentas, né? Então, aqui eu posso estar navegando com a página, tá? Eu vou colocar aqui. Eu posso estar navegando na página. Lívia, eu não gosto quando o livro fica assim, porque ele está com um zoom muito, muito grande, né? Fica difícil a leitura. Aqui ao lado, gente, eu tenho o recurso de formatação, né? Então, eu posso alterar aqui o tamanho, tá? O tamanho do texto, posso ir fazendo essa alteração, posso alterar aqui a fonte, né? Então, fonte arredondada cansa menos a vista. Eu tenho aqui os modos, dia, noite, sépia, eu tenho as margens, então, qual é a margem que eu quero que apareça, e a altura das linhas, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui uma página, pronto. Eu tenho aqui, deixa eu avançar mais, para aparecer o conteúdo. Pronto. Neste caso, eu posso clicar e eu tenho aqui a altura da linha. Perceba que estão mais juntas, mais separadas, né? Então, você vai especificar aqui. Eu vou diminuir também, Lívia, essas laterais. Eu não gosto as laterais expandidas. Então, você pode navegar e você vai adequar aqui a melhor logística que se encaixa para você, tá? Tenho aqui o recurso para impressão, né? Então, tem um limite, tá? De 2 páginas por impressão, né? Então, realmente, a plataforma, ela tem essa limitação. Lembrando que, de acordo com a lei de direitos autorais, nós só podemos imprimir, né, fazer uma cópia de 10% da obra, tá?
e se você fizer essa impressão, vai aparecer a sua matrícula, né, vinculada a essa página, tá bom? Aqui eu tenho o recurso de ler em voz alta, então é um recurso de acessibilidade. Então, vocês podem estar vendo que ele vai lendo todo o conteúdo, ok? De uma forma muito... a pessoa, né, a máquina, ela lê de uma forma mais devagar, então a compreensão é excelente, tá? Aqui eu tenho o realce rápido, então eu posso estar trabalhando com o realce, né, posso estar ativando, tá? Então, eu vou criar aqui uma metodologia de deixar na cor amarela esse trecho, e o trecho na cor amarela requer atenção, assim como eu posso estar utilizando a cor vermelha, né, que eu quero excluir, a cor verde incluir, você pode aí estar utilizando, tá, várias estratégias. Então, lembrando, se estiver selecionado, tudo que vocês clicarem, como ele está, o realce rápido está ligado, então, o que é que vai acontecer? Tudo que você selecionar vai ficar em destaque. Você tem que clicar aqui e desligá-lo, ok? Depois eu tenho citação, e aqui a citação, novamente, né, um recurso muito valioso. Eu tenho aqui várias normas, né, então tem Vancouver, tá? Tem a BNT também, onde vocês podem estar copiando, né, essa referência, inserindo no trabalho de vocês. Gente, voltando aqui, eu tenho o intervalo de páginas, que eu falei para vocês, eu tenho o recurso de adicionar a marcação das páginas. Né? Então, por exemplo, eu vou marcar essa página 73, vou marcar também essa outra página, que são páginas importantes, né? Páginas onde eu estou montando aqui a minha estratégia de leitura. E conforme você for salvando, você clica aqui na setinha e vai aparecendo a página e de acordo com o sumário, né, o capítulo no qual se integra essa página que você marcou como favorito. Aqui ao lado eu tenho um sumário, então alguns pontos realmente são muito dedutivos, tá? Eu tenho uma pesquisa, então eu posso realizar qualquer pesquisa aqui, qualquer termo dentro do livro. O bloco de notas. O bloco de notas, gente, é um capítulo interessante. Por quê? Porque eu posso estar criando bloco de notas dentro do meu livro, tá? Então, por exemplo, para isso é muito simples, você vai selecionar. Aqui você pode, de cara, colocar os marcadores e vocês podem também colocar essas figurinhas, né? Então, coloquei aqui um coração que vai ficar em destaque, coloquei aqui uma carinha, tá? E tudo isso vai ficando salvo. Eu posso adicionar também uma anotação, né? Então, aqui se refere ao capítulo 2.1, por exemplo, tá? Então, tudo isso são formas que vocês podem estar utilizando. Quando eu seleciono um termo, vai aparecer várias opções. Então, eu posso também clicar aqui em ler em voz alta, né? Então, vai ler exatamente o que eu selecionei, tá? Então, aqui nós temos os cartões e vai aparecendo aqui tudo que eu selecionei, né, com as figurinhas e tudo mais, certo? Mas para isso, gente, é necessário que aqui no Labs esteja essas duas opções marcadas, tá? Então, eu tenho aqui os emojis de reação, e se você tirar, perceba que eu vou selecionar e não vai aparecer. Então, eu preciso selecionar aqui para ter acesso a esses recursos, ok? Logo abaixo, eu tenho as figuras que, neste caso, estão indisponíveis, porque neste livro não contém, né? Mas quando tiver, você já vai ter acesso direto às figuras elencadas, tá? Uma abaixo da outra. E, por último, eu tenho os cartões de estudo, né? Então, esses cartões de estudo, geralmente, é uma prática muito comum entre os estudantes. Você pode estar selecionando aqui, colocando o assunto, tá, do seu cartão de estudo, e agora você pode criar aqui vários, né? Então, vai adicionar um cartão. Na frente do cartão, eu posso colocar o que é tal coisa, e no verso do cartão, eu posso colocar a resposta. Então, isso é uma forma,
de estudo, né? Então, é uma forma, inclusive, muito eficaz de estudo. Eu tenho aqui um cartão, quando eu clico, eu vejo a resposta. Então, dessa forma, vai otimizar, tá? Gente, basicamente é isso. Aqui é a minha biblioteca, é uma base muito conhecida, tá? E vamos avançando aqui, porque ainda tem muita coisa. Vou fechar aqui. E agora, gente, nós vamos para a Dynamite. A Dynamite é uma base bem diferente, tá? Então, vamos lá. Tá aqui, base de dados. Da Dynamite Plus. A Dynamite faz parte da EBSCOhost, tá? E é uma base de evidências médicas. É uma base muito interessante e muito diferente. Quando vocês clicarem, vocês serão redirecionados para uma outra janela. Mas o que é que eu indico? Eu indico que vocês copiem o link e vocês colhem aqui em uma aba ao lado. Por quê? Porque quando essa base abre uma nova janela, você não consegue ter esses recursos aqui, por exemplo, para voltar, né? Não fica de forma explícita. Né? Neste caso, não seria uma delimitação da base, mas sim do navegador, tá? Então, estou aqui com acesso à base. Essa base, gente, ela é uma ferramenta feita para os médicos. Né? E eles vão utilizar justamente para ter aquela informação mais rápida. Respostas rápidas, respostas confiáveis. Né? Então, você pode perceber que ela tem uma estrutura diferenciada. Eu não vou ter acesso aqui a livros, tá? Eu vou ter acesso aqui a informações organizadas de uma forma estratégica. Essa base, eles chamam daquela informação de beira de leito, né? Literalmente, a beira do leito do paciente, que é aquela informação que você está ao lado do paciente, você precisa pesquisar e ter acesso à informação de uma forma mais rápida, e assim, o que é que a base fornece? Que traga mais segurança, digamos assim, né, nesse processo de tomada de decisão, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a interface inicial. Eu indico fortemente que vocês façam o cadastro de vocês. Então, vocês vão clicar aqui. Vai abrir uma janela, tá? No caso de vocês vão colocar em fazer o registro agora. Então, vocês vão clicar aqui, vão fazer o registro de vocês, tudo de uma forma muito simples, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Acessar. Lívia, por que você indica o cadastro? Porque vocês vão ter acesso a ferramentas, né? A determinadas ferramentas muito interessantes, mas com isso só vai ser liberado se vocês fizerem um cadastro, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o campo de pesquisa, e aqui nesse campo de pesquisa, gente, eu posso pesquisar o nome de uma doença, uma condição clínica, um determinado equipamento, tá? Pode ser medicamento, né? O equipamento é ótimo, medicamento, tá? Pode ser qualquer uma dessas opções, não precisa ser necessariamente um assunto de uma doença, não, ok? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o nome de uma doença, psoríase. Vocês podem estar percebendo que eu tenho a opção Go To e Search For. O que é que significa? Nessa primeira opção, gente, eu vou acessar diretamente para os tópicos da pesquisa. Na segunda opção, eu tenho sugestões. Então, eu vou pesquisar não só esse tópico específico, no caso, psoríase, mas tudo relacionado à psoríase, como, por exemplo, aqui abaixo, aparece tratamento e outras opções, certo? Então, essa aqui é a diferença, ok? Então, recapitulando, vocês vão entrar na base, vocês vão fazer o cadastro de vocês, porque só fazendo o cadastro é que vocês vão conseguir favoritar as preferências, né? Então, a própria base vai conseguir antecipar os interesses de vocês através desse cadastro, certo? Você vai colocar aqui no campo de pesquisa o nome de uma doença, uma condição clínica ou um medicamento, né, que eu falei para vocês. E agora a diferença aqui da pesquisa.
Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no Go To, que eu quero ir direto para o tópico. Quando eu selecionar, está carregando, pronto. Aqui ao lado, eu tenho todos os menus, tá? E submenus referentes a essas informações, né? A base é toda em inglês, como vocês podem ver, então podem estar utilizando aqui o recurso de tradução do próprio navegador do Chrome, tá? Então, você vai navegar aqui ao lado esquerdo, onde você pode acessar direto a informação que você quer, por exemplo, psoríase e diagnóstico. Né? Então, eu vou ver tudo aqui relacionado ao diagnóstico de uma forma muito mais rápida, tá? Eu tenho um overview lá na frente, na página inicial, as recomendações, e assim eu vou especificando. Né? Então, a parte de epidemiologia e assim por diante, tá? Aqui ao lado eu tenho as imagens. Então, gente, é horrível, né? Você, quando pesquisar uma determinada palavra, se tiver imagens, já aparece aqui direto para vocês imagens, tá? E eu tenho também a aba de atualizações. Então, tudo que foi atualizado recentemente vai aparecer aqui, né, de acordo com esse termo, claro. Então, por exemplo, relacionado a provas, né? 18 de fevereiro de 2021. Então, vocês podem perceber que eu tenho aqui atualizações diárias, né? Atualizações constantes, tá? Ok? Então, primeiro recurso que você vai ter acesso, se você fizer o cadastro. Se não, né? Quando você fizer o cadastro. Vocês podem, gente, clicar aqui nesse botãozinho e clicar em seguir. E o que é que vai acontecer? Se você clicar em seguir, tudo relacionado a esse termo que você pesquisou, você vai receber os alertas, sempre que tiver alguma atualização. Porém, você vai ter que especificar qual é o tipo, né? Qual é o grau que você quer. Por quê? Porque eu posso clicar aqui em todos os alertas, receber por e-mail, qualquer que seja a informação relacionada a esse termo. A segunda opção é somente alertas de e-mail com potencial para alterar a prática. No caso aqui, gente, eu estou delimitando, não, eu só quero receber e-mail sobre informações que podem ter impacto na prática clínica. Porque eu estou atuando, eu sou médica e estou atuando. Então, tudo que for ter impacto, alteração, qualquer informação nova sobre prática clínica relacionada à psoríase, eu quero saber. Então, seria essa segunda opção. E a terceira, eu não vou receber e-mail. Eu vou apenas ver esses alertas dentro da própria interface da Dynamite, tá? Então, essa aqui seria a diferença. Então, você vai selecionar o que se adequa para você e você vai clicar em seguir. Pronto, você já está seguindo. Aqui são formas que você pode também estar compartilhando essa informação, tá? Então, voltando aqui para o tópico. Pronto, a internet está um pouquinho lenta, então clicando aqui para o tópico. Eu tenho aqui as informações, como eu falei, onde a pessoa ela vai navegar e vai verificar exatamente o que é que ela deseja. Então, realmente são informações, como vocês podem ver, mais rápidas, porque eu preciso de um tempo de resposta melhor, mais otimizado, tá? E perceba que na aba de tópicos, eu tenho aqui a opção de impressão, e aqui vai aparecer todas as categorias relacionadas, porque como eu falei para vocês, tudo relacionado à doença. Eu tenho uma parte, tenho o overview, eu tenho a parte de epidemiologia, diagnóstico, né? Eu tenho a parte de prognóstico, de complicações, as prevenções, enfim. Eu vou selecionar o que é que eu desejo, tá? E aí, posso selecionar tudo ou não, e vou clicar em impressão, tá? E assim vocês vão conseguir imprimir essa informação, ok? Vai demorar um pouquinho para carregar, gente, eu vou cancelar aqui. Pronto, mas vocês viram, né? Aqui ao lado tem o menos, em vez do mais, agora aparece o menos. Por quê? Porque eu estou seguindo esse termo.
Então, se eu quiser deixar de seguir Lívia, é só clicar aqui, dar um unfollow, né? O famoso unfollow, tá? E ao lado eu tenho o citar. Então, tenho aqui a forma de citação. Ah, Lívia, mas eu estou vendo que essa citação, qual seria a norma, né? Essa norma aqui, gente, eu posso garantir que não é Vancouver, não é APA, não é a BNT, tá? Pode ser, por exemplo, Harvard, pode ser Chicago, né? Triple E, podem ser outras normas. Mas o que é importante aqui? Se você, vamos supor que você está utilizando aqui a Dynamite, tá? Você utilizou essa informação, essa página. Você vai clicar no botão ali de citar, você vai copiar aqui essa citação, e o que é que vai acontecer? Você cola no seu trabalho. E aí, para você transformar essa citação para outra norma, isso é o de menos. Principalmente porque, para quem aqui já é aluno da Unifor, da Universidade de Fortaleza, né, já conhece os nossos serviços, muitos alunos já conhecem o nosso serviço. Nós temos um serviço de orientação e esclarecimento somente sobre citação e referência de qualquer norma, né, então isso não seria um problema. O que você tem realmente que ter cuidado é obter essas informações, é arquivar essas informações. E aí a formatação, posteriormente, é mais simples, tá? Então, você vai copiar aqui sua citação e para transformar, depois não vai ter nenhum problema, ok? Então, vou voltar aqui para a interface inicial. Vou colocar aqui o mesmo termo para vocês terem uma noção. Primeiro eu cliquei em Go To, agora eu vou clicar na segunda opção do Search For, tá? Então, perceba que, neste caso, eu já estou vendo aqui sugestões da base de acordo com o termo que eu pesquisei. Eu não pesquisei o termo específico. Por quê? Porque está aqui, ó, doença psoríase. Esse era o termo, no caso, o tópico que eu fui diretamente. Mas eu já cliquei na segunda opção, ou seja, eu queria sugestões. Então, tudo relacionado à psoríase vai aparecer para mim. E aqui, cada tópico desse, eu posso clicar aqui ao lado e vai aparecer também todas aquelas informações e ter acesso direto, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa doença que ela está relacionada à artrite. Eu tenho outro tópico relacionado não à doença, mas à gestão em si, que é do tratamento da medicação, né? Eu tenho abordagem com o paciente. Então, perceba que eu tenho diferentes perspectivas, tá? De acordo com o termo que eu colocar, que eu inseri, e eu pesquisar no Search For. Então, como eu falei para vocês, clica aqui ao lado. Ah, Lívia, eu quero informações, no caso, a psoríase, né? Especificamente na gravidez, eu quero aqui diagnóstico. Então, eu clico diagnóstico e já vou ter o acesso direto, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui para a interface inicial. Logo abaixo, eu tenho aqui os alertas, tá, gente? Tópicos seguidos, ou seja, sempre que você seguir um tópico, vai aparecer aqui as atualizações, como eu mostrei para vocês. E aqui ao lado direito, eu tenho os tópicos que eu estou seguindo, né? Então, psoríase, e eu tenho aqui também fibrilação atrial. Se eu quiser deixar de seguir, só clicar e dar um unfollow. Tudo que está atualizado dentro da base vai aparecer aqui para mim. Para vocês terem uma noção, o que foi que eu falei para vocês? Essa base, ela tem informações muito atualizadas. Então, para vocês terem uma noção, olha a data aqui de atualização, 28 de abril de 2021, hoje. Então, essa informação, ela foi adicionada hoje, para vocês terem uma ideia, tá? Então, aqui em cima eu posso navegar por especialidades, como vocês podem ver. E ao lado, vou selecionar aqui o especialidade, só para vocês terem uma noção. Vai aparecendo de forma hierárquica, então você vai selecionando aqui até chegar exatamente no termo que você quer. Clicando no termo, você vai exatamente para a mesma estrutura de informação. Então, eu tenho aqui toda ao lado esquerdo,
tudo específico, tenho as atualizações, nesse caso eu não tenho imagem, por isso que não aparece, e se eu quiser seguir, vou selecionar aqui, especificar e clicar em seguir. Ao lado eu tenho drogas, então aqui eu tenho as drogas de A a Z, né, os medicamentos, tá? Então eu posso selecionar aqui e viram todas as informações relacionadas a esse medicamento, de dosagem, né, adulto, infantil, aparece todas as informações, ok? Seguindo aqui a mesma estrutura hierárquica. Depois eu tenho interações medicamentosas, né? Então aqui é outra forma também que eu posso estar pesquisando, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui amoxicilina, tá? Então, vou colocar aqui amoxicilina e vou colocar, deixa eu ver, ibuprofeno. Ok? Se eu quiser adicionar uma outra, clica aqui e vou adicionando. Vou colocar em verificar as interações. Então, aqui abaixo vai aparecer para mim. E aqui, vocês devem se atentar ao modo de exibição. Vou aumentar aqui um pouquinho esse zoom. Pronto. Então, aqui no modo de exibição, perceba que eu tenho aqui interações medicamentosas separadas, né? Então, eu tenho lactação, gravidez e laboratório. Né? Laboratório é pessoa normal, uma pessoa que não esteja grávida e que não seja lactante. Né? Então, por exemplo, na lactação, vai aparecer aqui as informações de amoxicilina e ibuprofeno. Né? Então, clicar em ver detalhes, vai aparecer aqui todas as informações que a pessoa pode estar verificando. Né? Mas não necessariamente uma informação vai ser igual da outra. Pode ser que já na gravidez seja diferente. Então, por exemplo, aqui eu já tenho moderado, né? Então, já tem um nível maior, tá? Clique em ver detalhes e aqui vai aparecer todas as informações também, ok? Calculadoras. Calculadora, gente, é muito, muito interessante, tá? É claro que eu tenho ferramentas muito específicas, né? Então, quem é que vai saber utilizar? Quem é da área, tá? Mas eu tenho aqui várias opções, né? Então, eu tenho calculadoras médicas, eu tenho as árvores de decisão, tá? Onde vai aparecer aqui as informações, e aí você vai selecionando, por exemplo, eu estou com um determinado sintoma, né? Então, vou selecionando aqui e vai aparecendo as informações para você, tá? Então, eu tenho vários tipos de ferramentas, vários tipos de calculadoras, né? A parte de cardiologia, de batimentos, né? Eu tenho uma diversidade de informações aqui, mas é claro que são informações muito específicas. Então, realmente, quem vai saber utilizar isso aqui são os profissionais, são os especialistas, ok? E por último, eu tenho aqui as informações sobre os especialistas, né? Quem faz parte, tem aqui separado por área, todas as pessoas, as pessoas que fazem parte da equipe do comitê. Ok? Então, gente, vou fechar aqui. A Dynamite, como vocês viram, é uma base muito rica, tá? Então, vamos correr aqui um pouquinho. Finalizamos a Dynamite, ok? Agora nós vamos para a Medicina Net. Novamente vai acontecer, vai abrir uma outra janela, e como sempre eu indico, vocês devem colocar em uma aba ao lado, e não uma janela separada, tá? Para facilitar aqui os recursos, né, para voltar, ok? Então, aqui eu tenho a base da Medicina Net. Aqui, logo de cara, eu tenho aqui as informações mais atualizadas, de acordo com artigos de revisões, com os vídeos, artigos comentados, né? Vai aparecer aqui tudo que está mais atual. Aqui abaixo vai aparecer as mesmas opções que de cima, mas de uma forma, as informações que estão em destaque, então, de artigos comentados, aulas em vídeos, revisões, casos clínicos, né? Então, eu tenho aqui uma diversidade de informações. Vocês podem clicar aqui e pesquisar diretamente o nome de uma doença, de um remédio, de um artigo, tá? Um assunto, seja o que for, ok? Então, tem aqui uma grande variedade para vocês estarem pesquisando, ok? Então, primeiro vamos para revisões e algoritmos. Neste caso, gente, nessa opção, são artigos de revisão de todas as especialidades, tá? Então, vocês podem estar consultando para tirar dúvidas mais recorrentes, né? Então, por exemplo, neurocirurgia.
E aí vai aparecer um índice, dependendo do assunto que você selecionar. Então, por exemplo, nesse primeiro não tem, no segundo já consta. Eu posso aqui acessar direto. Então, quando eu clicar, vai aparecer aqui todas as informações, né? Quem é o autor, qual é o cargo que essa pessoa ocupa. Depois eu tenho uma revisão. Aqui ao lado eu tenho um índice onde eu posso buscar informação mais específica, mais rápida. Então, por exemplo, eu tenho aqui complicações, tá? E vai aparecendo aqui todas as informações para vocês, ok? Então, é uma informação também que ela é mais específica, né? Para você ter um tempo de resposta melhor, tá? Então, voltando aqui, você vai selecionar. Sempre que tiver um conteúdo novo, com um novo artigo, vai aparecer aqui um novo, tá? Para você saber que foi atualizado. Então, perceba aqui que eu tenho uma diversidade de informações. É claro que eu posso, não preciso pesquisar aqui, eu posso pesquisar direto, tá? No campo de busca. Na segunda opção, eu tenho as aulas em vídeo. E aqui as aulas em vídeo eu vou pesquisar e, gente, eu já vi uma cirurgia, assim, pesada. Então, vocês devem estar aí pesquisando, mas, se vocês forem só por curiosidade, tomem cuidado, viu? Para quem tem o estômago um pouco frágil. Então, vocês podem estar pesquisando, né, por área, tá? Você vai selecionar o que você deseja, tem a especificação, você clica para visualizar o vídeo, vai abrir uma nova janela e você dá um play. A internet está um pouco lenta, por isso que é mais complicado carregar. Você clica e vai abrir o play e você assiste, tá? A aula que você selecionou. Se quiser voltar, clica aqui no menu Aulas em Vídeo e volta a fazer aqui a pesquisa de vocês. Depois nós temos artigos comentados. Então, eu tenho aqui sempre as publicações mais recentes, né? Então, são artigos internacionais que são atualizados, né? Especificamente, muitos deles são traduzidos especificamente para a medicina net, tá? Então, está totalmente ligado aqui à prática clínica, né? Então, por exemplo, quem está vivenciando aí no dia a dia, né, pode estar pesquisando aqui, tirando as suas dúvidas, né, de acordo com o assunto desejado. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um artigo, né, relacionado ao vírus, né, o Zika vírus, que a gente sabe que foi a causa de milhares de crianças, né, nascerem com aquele problema. Então, nós temos aqui informações sempre atualizadas de pessoas renomadas, tá? Depois nós temos os casos clínicos. Então, aqui eu quero ver o caso clínico, Lívia, qual foi o diagnóstico, como é que a pessoa, quais foram as providências que a pessoa tomou, tudo direitinho. Então, por exemplo, coloquei aqui pé diabético. Aqui ao lado tem um índice, tá? Onde você pode estar vendo, por exemplo, eu tenho aqui o tratamento, né? Então, qual seria o tratamento para pé diabético, tá? Então, você pode pesquisar assim, e, claro, para ser mais rápido, pode colocar aqui no campo de pesquisa também. Depois, eu tenho o guia de remédios. Então, o guia que é muito famoso, né, esse guia de remédios. Você pode estar selecionando qual seria a droga que você deseja, e você vai ver o que significa, como é que se usa, as interações, tá? Quais são os riscos que tem, vai aparecer tudo direitinho de uma forma muito didática, ok? E na biblioteca livre eu tenho acesso aqui a outros guias, né? Então, por exemplo, eu tenho um guia de injetáveis, tenho bula de medicamentos, tá abrindo aqui ao lado, então medicamentos injetáveis, é onde eu posso estar fazendo aqui a pesquisa de uma forma bem específica, né? Então, o que é, como age, para que serve, né? Todas as interações, quais são os cuidados que devem ter, o perfil de pessoas, né? Aqui também eu tenho o bulário dos remédios, onde você pode pesquisar aqui para ser mais rápido, né? Ou você pode ir de acordo com o índice, você vai selecionar, neste caso aqui não tem, você vai selecionar o que você deseja ter acesso.
Nós temos o CID-10. O CID-10, gente, é uma classificação internacional, tá? Então, você pode pesquisar aqui direto, você vai selecionar a doença e vai aparecer aqui a classificação dessa doença, né? Então, eu tenho aqui, não sei se vocês já observaram, mas quando vocês pesquisam, vocês têm a declaração do médico, né, vai aparecer lá o CID com o código. Aquele código, eles entendem porque tem toda uma classificação onde o médico vai especificar qual seria a doença, tá? Nós temos aqui os guias livres também, do Ministério da Saúde. Então, aqui eu tenho formas, né? Formas de prevenção, eu tenho os manuais, eu tenho as doenças, né? Várias formas, vários guias, vários documentos que eu posso ter aqui acesso, tá? E também segurança ao paciente, né, que isso é muito importante. Então, quais são as iniciativas, a equipe de resposta prática, quais são as melhorias que podem ser feitas, né? Tudo isso vai aparecer aqui, ok? Gente, eu corri aqui um pouquinho, tá? Porque realmente é muito conteúdo. E finalizamos aqui a primeira parte. E agora, o Júnior vai mostrar para vocês uma outra base muito importante, que é a base, deixa eu parar aqui a apresentação, que é a base da Primal Pictures, ok? Júnior, pode compartilhar sua tela. Júnior, com licença, antes de passar a palavra, gente, eu gostaria só de apresentar o Júnior, tá? Para vocês. O Júnior, ele é um funcionário da biblioteca, tá? Para quem não conhece. Ele é pós-graduado em inteligência de mercado pela Universidade de Fortaleza, né, Unifor. Ele concluiu o ano passado. É bacharel em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda pelo Centro Universitário Estácio do Ceará. Concluiu em 2018. Atua na Universidade de Fortaleza, no setor de pesquisa e treinamento, que é o SPT, com foco em pesquisa, capacitação de docentes e discentes da instituição e criação de conteúdo para divulgação em redes sociais e comunicação interna. Ele é design da Comunicação Brasileira de Bibliotecas Universitárias, que é a CBBU, e instrutor de pesquisas bibliográficas em todas as áreas do conhecimento e da utilização de bases de conteúdos científicos nacionais e internacionais. Então, Júlio, seja bem-vindo. Gente, vocês estarão aqui em ótimas mãos, ok? Júnior, passo a palavra para você. Obrigado, Lívia. Boa noite mais uma vez a todos. Muito feliz por estar aqui compartilhando um pouquinho do que é a Primal com vocês, né? Então, vou ser bem focado nessa base, porque por conta do nosso tempo, né? E eu sou suspeito a falar, porque eu particularmente gosto muito dessa base. A Primal, ela é um atlas de anatomia humana e ela tem toda a sua visualização em 3D. Gente, quem é da área da saúde sabe que quando se fala em estudo anatômico, nós precisamos de vários livros, né, para poder ter um estudo completo. Então, se eu quero estudar a estrutura óssea, eu vou precisar de um atlas. Se eu quero estudar uma estrutura de sistema nervoso, eu vou precisar de outro, e assim por diante, né, estrutura muscular, então, eu vou precisar de vários livros. Um único atlas não é suficiente para eu fazer um estudo completo de uma determinada, do corpo humano, na verdade. E a Primal Pictures, ela entrega tudo em uma única interface, e, melhor de tudo, é que é totalmente interativo. A gente pode rotacionar imagem, pode salvar imagens, tem todo o conteúdo para a gente estudar de forma bem interativa. Então, eu vou entrar aqui na aba da Biblioteca Digital. E a forma que nós temos hoje de acessar a Primal é através da CAPES. Júnior, mas eu já andei pesquisando um pouquinho aqui na biblioteca e vi
que eu tenho uma aba específica para a Primal Picture. Por que que eu não posso acessar ela por aqui? Bom, esse acesso só está disponível mediante o uso das faixas de IP da Unifor, ou seja, você precisaria estar dentro do campus utilizando a nossa internet, seja pelo Wi-Fi ou pelo computador da instituição. Dessa forma, esse acesso aqui seria liberado para você. Porém, como nesse atual momento nós estamos em casa, ou no trabalho, enfim, na casa de campo, onde você estiver, você também pode acessar a Primal. Porém, você vai ter que fazer esse acesso pela CAPES. O portal de periódico CAPES, ele é disponibilizado para a gente pelo MEC, e para que você tenha o acesso completo a ele, inclusive as bases restritas, você precisa fazer o acesso café. Então, a primeira coisa que você vai fazer assim que entrar na CAPES é fechar o aviso que vai aparecer no centro da tela e clicar aqui em Acesso Café, no canto superior da tela. Clicou, ele vai te trazer para essa página, você escolhe aqui a Unifor, ou caso você seja de uma outra instituição e também tenha acesso à CAPES, você pode verificar se você tem o acesso à Primal também. Acesse aqui a CAPES, escolhe a instituição da qual você faz parte e clique em enviar. Ele vai pedir a tua forma de autenticação. No caso da Unifor, nós exigimos matrícula e senha. Isso pode variar de acordo com a instituição da qual você faça parte. E aí você vai se identificar. No nosso caso, se a sua matrícula não começa com o número 0, você vai precisar iniciar colocando um 0 na frente da matrícula. Então, por exemplo, Júnior, a minha matrícula é 1914962. Então, eu vou precisar colocar 0, 1914962. E esqueço aquele dígito que a gente tem após o número principal da matrícula. E depois coloco a minha senha do Unifor Online normalmente. Júnior, a minha matrícula já tem o 0 na frente, porque eu sou um aluno que eu comecei lá nos anos 2009 e eu tranquei, estou retornando agora, eu aproveitei a mesma matrícula. Então, se já tem o 0, você não precisa incluir um novo. Basta colocar sua matrícula e senha normalmente. Não tendo 0, coloca o 0. Então, vou enfatizar isso algumas vezes para vocês. Se não tem o 0, coloca o 0. Se já tem, não precisa. Feito isso, informado a sua matrícula e senha, clica em entrar, ele vai reconhecer teu perfil, vai mostrar lá o teu nome, a tua matrícula, o teu curso, bonitinho. E aí você clica em aceitar e ele te traz de volta para essa interface. Júnior, por que você não concluiu o acesso café? Eu, Júnior, já fiz o meu acesso café hoje e ele ficou salvo. Então eu não preciso repetir o acesso café todas as vezes que eu entrar na CAPES. Tá? Se eu fizer isso ao menos uma vez ao dia, ele vai ficar salvo pela faixa do IP do meu computador e vai se logar automaticamente. Como que eu sei que eu já estou autenticado? Aqui na página inicial, nessa barrinha azul, vai estar escrito acesso por e o nome da sua instituição. Depois, você vem aqui embaixo e clica em base. Clicou em base, você vai digitar o nome da Primal. Ele tem função de autocomplete, então ele já vai te sugerir o nome da base. Ao escolher e enviar, ele vai te dar o link de redirecionamento. Aqui, ao clicar, nós vamos ser redirecionados para dentro da Primal. E aí é onde começa toda a mágica. A Primal Picture, ela é toda em inglês. É uma interface totalmente em inglês. Se você estiver utilizando o Google Chrome como navegador, é possível traduzir de forma simultânea a página. Porém, eu, Júnior, não vejo vantagem nisso. Por que, Júnior? Porque o conteúdo do 3D Atlas interativo, ele não vai conseguir traduzir, porque não é uma interface em HTML, é uma interface em JPEG, que é um formato não dinâmico, certo? Então, ele não vai conseguir traduzir simultaneamente as partes interativas.
Então, basicamente, se você clicar aqui para traduzir para o português, ele só vai traduzir os comandos principais, tá? Caso você deseje, você pode fazer isso. Mas eu acredito que é uma base muito intuitiva, não precisa, não tem essa necessidade, tá? Vem aqui, na lateral esquerda, você tem, deixa eu só tirar isso aqui. Você tem a opção de cara do seu 3D Atlas. E ele vai subdividir por partes o corpo humano, sendo que todas as partes estarão aqui. Júnior, mas eu estou vendo tão pouca opção. Quando eu vou estudar isso nos livros físicos, eu preciso de 3 livros que tem muito mais do que isso. Então, quando você escolhe uma região do corpo, ele vai te permitir estudar toda a estrutura daquela região. Muscular, óssea, nervosa, enfim. Você vai conseguir avançar e retroceder as camadas, e aí vocês vão ver aqui na prática como isso é bacana. Eu vou selecionar, por exemplo, aqui, a região de cabeça e pescoço. Ele vai abrir uma nova aba. E aqui você pode interagir com a figura que ele te traz. Ele já te trouxe uma imagem dessa estrutura que eu selecionei na camada 8. Mas eu posso diminuir as camadas ou aumentar as camadas. Como assim, Júnior? Eu vou vir aqui embaixo nessa setinha e vou clicar para aumentar camadas. Reparem o que vai acontecer. Ele vai começar a incluir novos tecidos até eu conseguir adicionar todas as camadas. E à medida que ele vai incluindo esses novos itens, eu posso selecionar cada um deles e obter informações específicas sobre elas. Por exemplo, vou selecionar aqui essa parte. Eu posso dar um zoom aqui embaixo para poder ver com mais precisão aquilo que eu selecionei. Posso arrastar a imagem para poder adequar essa visão aqui. Posso ir trocando de seleção, e aqui na lateral direita da tela, ele vai me trazendo as informações sobre cada uma dessas partes com a qual eu estou interagindo. Eu também posso rotacionar essa imagem em até 360 graus. Então, eu posso ter uma visão holística dessa estrutura, bem detalhada. Eu também posso retroceder as camadas, né? A gente iniciou com a camada 8. Opa, estou aumentando. Desculpa. Então, eu vou retroceder aqui. Só centralizar novamente. Vou lá para a camada 3. Na camada 3, eu tenho essa visão, e da mesma forma, vou poder rotacionar, vou poder selecionar uma parte específica, e ao selecionar, ele me traz informação sobre a parte selecionada. Eu posso também fazer download da imagem que eu estou vendo agora, nesse ângulo, com esse zoom. Eu posso fazer o download do texto. Júnior, eu não leio em inglês, e agora o que eu faço? Você pode e tem liberdade para fazer download de todos os textos da base. Então, faz o texto e leva lá no Google Translator, traduz o documento. Claro, vai ser uma tradução simultânea, portanto, não vai ser 100% correta, mas ela vai te permitir uma boa leitura, uma boa contextualização do conteúdo. Então, essa é a minha dica para quem não lê em inglês ou para quem não gosta de ler em inglês, não quer esse trabalho, digamos assim, né? Então, você pode baixar e levar para a tradução. Júnior, beleza, eu selecionei essa parte, vou diminuir aqui o zoom, e eu quero essa imagem aqui, porque eu preciso levar essa imagem para o meu trabalho, seja para um trabalho acadêmico ou para uma apresentação de uma palestra, enfim, o que você for fazer. Eu quero essa imagem. Como eu vou salvar, como que eu vou baixar essa imagem para
levar ela para o meu arquivo. Aqui na lateral esquerda da tela, você tem a opção de download, de salvar, tá? É o save. Clicando aqui, ele vai perguntar se você quer baixar a imagem ou o texto. Então, você vai fazer o download. E aí, tem uma questão. Se você, cliquei em imagem, ele já baixou diretamente no meu computador a imagem que eu solicitei. Se eu fizer isso no texto, ele também vai fazer esse download. Agora tem um detalhe. Eu fiz o download da imagem com essa angulação, com essa seleção, então vai sair até essa parte verdinha aqui que eu selecionei. Dessa forma, tal qual está aqui. Se eu rotacionar ela, um pouquinho que seja, ou muito que seja, eu já tenho uma nova imagem para poder baixar. Então, toda ação que você fizer aqui diferente, ele vai te trazer uma nova imagem, um novo arquivo para ser baixado. Então, se você quiser tirar quiser baixar, né, várias imagens de vários ângulos dessa mesma seleção, você pode. A cada clique desse é uma nova imagem que ele vai te permitir baixar, tá? Mesmo não mudando de interface, mesmo não trazendo um link novo ou atualizando a página. Porque essa atualização, ela acontece simultaneamente com o seu clique aqui, certo? Júnior, beleza, já baixei essa imagem, mas eu lembrei agora que eu precisava selecionar essa vértebra aqui e baixar uma nova imagem. Eu vou precisar voltar lá para o 3D Atlas, lá em cima, para poder baixar isso? Não. A página é totalmente interativa. Ela faz exatamente o que você quer que ela faça. Então, eu selecionei aqui, baixei, beleza, agora eu posso trocar. Então, eu vou clicar aqui, ó, na vértebra que eu preciso. E, mais uma vez, eu posso baixar o texto e também a imagem. Então, essa opção é muito bacana para quem precisa montar um trabalho, um artigo, um arquivo. O melhor de tudo é que essa imagem ela vai ser baixada em PNG, que é um formato onde o fundo da imagem sai transparente. Então, não vai baixar a imagem com essa caixa branca aqui da lateral, como na maioria das vezes a gente encontra. Não, vai sair somente o esqueleto aqui, a estrutura que eu estou visualizando com aquela seleção que eu indiquei e tudo mais. Mas o fundo da imagem vai sair transparente. Isso facilita para que nós possamos incluir essa imagem dentro de qualquer apresentação, seja num slide, sem poluir a minha apresentação, sem poluir o meu arquivo. Quando eu falo de poluição, eu falo de poluição visual, tá? Então, já pensou? Tem todo um trabalho para elaborar aquela apresentação que você vai levar, sei lá, para um congresso, ou para uma reunião com os colegas, e aí você pensou no layout super bacana, aquilo que você se dedicou para fazer, e aí a única imagem que você encontra é aquela imagem com a caixa branca, bem grande, que vai destruir o seu layout, vai destruir a imagem lá do seu arquivo. Então, isso não vai acontecer se você utilizar as imagens que a própria Primal te fornece. Voltando aqui para o 3D Atlas, né? Eu selecionei inicialmente a estrutura completa de cabeça e pescoço, e eu posso selecionar só face, ou também outras opções aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui esse zoom mais uma vez. Não, já está diminuindo. E eu posso sempre, para qualquer uma dessas estruturas, ir avançando nas camadas, tá? Uma outra característica muito bacana da Primal é o resultado de imagens. Júnior, mas ele não já está me dando aqui imagens, eu não já posso baixar o arquivo, salvar essa imagem PNG, como você já falou? Mas existe uma outra forma e um outro tipo de imagem. A gente está tendo a visualização aqui da imagem em 3D, tá? É um esboço. Que a gente se depara na nossa vida acadêmica e posteriormente na vida profissional
é a imagem clínica, tá? Então, o raio-x, a ressonância e tudo mais. São tipos de imagens que a gente precisa se habituar a fazer a leitura. E como fazer isso, Júnior, se não for com a imagem física na mão, né? Com aquela chapa lá do raio-x, enfim, ou com o DVD com o arquivo da ressonância. Como que eu vou fazer isso? A Primo te oferece aqui na lateral esquerda, abaixo do 3D Atlas, a opção de imagem, onde ela vai te trazer a imagem clínica, aquela mesma imagem que é obtida nas clínicas de imagem, né? E também o 3D para poder você conseguir comparar as informações e estudar da melhor forma possível aquela estrutura. Então, eu vou selecionar aqui, ó, dentro da opção de imagens, a estrutura que eu quero visualizar. Então, eu vou clicar aqui. E ele me traz a versão em 3D e também de acordo com aquela imagem clínica. Eu vou poder interagir tanto com a imagem em 3D quanto com a imagem clínica, tá? E se eu avançar a camada, Júnior, tá aqui a minha setinha aqui embaixo, ele também vai mudar, tá? Então, essa é uma forma de mostrar a vocês as imagens tal qual elas são e também de fazer com que você se habitue à leitura desse tipo de arquivo, desse tipo de imagem. Porque você, como profissional da área da saúde, que vai se tornar, o que já é, você precisa ter esse hábito, ter o conhecimento, ter o domínio da leitura desse tipo de arquivo. Então, pensando nisso, a Primo te traz essas informações. Júnior, eu também vou poder baixar esses arquivos aqui? Sim, tanto a versão em 3D, quanto o texto que aparece aqui em cima, e também a versão clínica da imagem, tá? Da mesma forma, é só vir aqui na lateral esquerda, clicar em Save, e ele vai baixar os arquivos para você. Júnior, no caso da imagem clínica, né? Ele vai sair com esse fundo preto? Aí, nesse caso da imagem clínica, ele sai com o fundo preto, porque é característico desse tipo de imagem, tá? Então, ele não tem como retirar. Já a imagem em 3D, ele vai sair com o fundo transparente, tá? Eu também tenho opções em vídeo, tá? Tenho opções em slide. Então, eu vou baixar aqui para a opção de slides e selecionar os slides de anatomia. Eu também posso pegar slides clínicos, dissecação, tá? Então, eu tenho vários tipos de arquivos aqui que vão me permitir ter um estudo completo dessa estrutura. Lembrando que a gente está pesquisando aqui só a estrutura de cabeça e pescoço, tá? Mas eu posso fazer essas mesmas ações com qualquer uma das estruturas restantes, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, os slides de anatomia. Vou selecionar aqui, por exemplo, o sistema nervoso do crânio. Vou clicar aqui. Ele vai me trazer a imagem desse slide. Eu vou poder passar aqui na lateral, aqui em cima, tá? Utilizando as setinhas. Opa. Ele vai trazer bem estruturadas as informações. Aqui na lateral direita, ele vai trazer também aquelas informações extra slides para que vocês também possam baixar, que vocês também possam salvar, tá? Todos os textos da base, vocês podem salvar. Então, aqui, ele vai me trazer bem subdividido, bem explicado. Eu vou poder trabalhar com o Zoom também. E eu também posso acessar outros tipos de slides, né? Vou sair aqui do anatômico e vou para o de dissecação. São imagens que não são muito interessantes, tá? Assim, são fortes. Eu vou tentar selecionar aqui a menos impactante. E ele vai me trazer aqui, ó. Eu também vou poder interagir, no caso desses slides de dissecação, muitos deles, não todos, tá? Eu posso interagir. Vejam que ao passar o mouse, ele vai me dando
opções aqui, se eu clicar, ele seleciona e traz uma informação diferente aqui para mim na lateral direita da tela. Também vou poder dar zoom, também vou poder baixar. Todos os arquivos que aqui estão eu posso baixar. Na opção de vídeo, ele vai me trazer opções aqui, de acordo com cada estrutura, então eu posso ter uma quantidade de opções aqui maior. Vou selecionar um, e ele vai me trazer aqui. O que é que esses vídeos vão fazer? Quando a gente está trabalhando com o livro físico, né, com aquela imagem estática, a gente se obriga a imaginar como aquela determinada estrutura, aquele determinado músculo ou estrutura óssea vai fazer o movimento, né? Por exemplo, o pessoal da fisioterapia precisa estudar RPG, precisa estudar liberação muscular, não sei. Alguma parte que você precisa ter aquele movimento estudado na sua mente. Estudando com o livro, você só vai ter como imaginar como aquele movimento vai acontecer. Você até pode olhar para o próprio corpo, né, e ver como você faz aquele movimento. Porém, aquela estrutura óssea, o que está por baixo da pele, você não consegue ver quando você olha para si mesmo, né? E quando você vê no livro, você se limita à imaginação. Aqui, a Primo vai te trazer tanto os vídeos, né? Como é que eu vou falar? Os vídeos detalhados desse tipo de movimento, como ele vai te mostrar o movimento acontecendo, tanto na imagem realista, como é o caso dessa, que a gente está vendo aqui, se eu der play, ele vai fazer o movimento, quanto ele também pode me trazer esse mesmo vídeo em 3D, ou com um sistema, apenas o sistema ósseo, e assim por diante, tá? Ele vai me trazer informação detalhada desse movimento. Em alguns casos, isso vai depender do tipo de vídeo que eu acessei, do tipo de estrutura que eu estou analisando, tá? Ele vai trazer para mim, por exemplo, a possibilidade de interagir com o vídeo, de clicando na imagem e ele me trazendo informações extras. Ele pode me proporcionar a visualização, por exemplo, do atrito dos ossos aqui, da mandíbula, por exemplo, me indicando a intensidade do atrito, o que acontece se a gente fizer uma movimentação muito brusca, tudo isso ele vai me dar detalhado. Mas eu tenho que selecionar a opção correta, entendeu? Para ele poder me mostrar. Por exemplo, eu selecionei aqui outro tipo de vídeo, de visualização, e ele vai me trazer aqui, ó, um outro vídeo. Esse já é em 3D. Ele me mostra a movimentação da estrutura óssea, o movimento do músculo, o atrito que acontece, e eu tenho como estudar com isso, tá? Eu também posso fazer o download clicando aqui nesses 3 pontinhos dentro de cada caixinha dessa que aparece. Júnior, esses downloads, né, são todos gratuitos? Sim, são todos gratuitos para quem é usuário, né, dessa base, para quem tem vínculo com a Unifor, quem tem acesso a ela. Eu também posso compartilhar isso aqui, essa informação, com um colega de classe, por exemplo. Então, eu estou fazendo um trabalho em dupla, em trio, enfim, em equipe, com fulano, cicrano e beltrano. E eu preciso que eles vejam exatamente essa imagem, esse vídeo e tal. Seria muito complicado eu falar para eles o passo a passo de como chegar lá. Eu posso mandar só esse link aqui de cima, Júnior, para eles poderem acessar? Esse link aqui de cima, não. Porque ele vai desconfigurar e aí a pessoa não vai conseguir acessar. Mas, aqui na opção de compartilhamento, na lateral esquerda da tela, ele vai te dar um link permanente. Você compartilha com quem também tem acesso a essa base e ela vai conseguir ver exatamente isso aqui. Eu estou vendo aqui o meu 3D Atlas, né? Vamos selecionar uma outra parte aqui do corpo. Selecionar a parte de mãos.
Estou vendo aqui, né, a parte de mãos e tal, e eu rotacionei minha imagem, deixei ela nesse ângulo, selecionei este músculo aqui, e eu quero exatamente que os meus colegas tenham essa visualização, para eles entenderem o que eu estou entendendo, para eles visualizarem o que eu estou visualizando, tá? Então, você pode vir aqui, deixa selecionado da forma que você quer, vem na aba de compartilhamento, e envio o link para eles. Quando eles abrirem o link, eles vão ver exatamente essa imagem com essa informação na lateral. Então, você não precisa, por exemplo, fazer o download da imagem, depois o download do texto para enviar para eles. Você pode simplesmente enviar o link e ele vai ter exatamente a mesma ação. Ah, não, Júnior, não acredito. Só acredito, não acredito que ele vai ver exatamente dessa forma. Eu acho que quando ele abrir, vai estar lá do jeito que eu abri, né? A mão de frente, sem nenhuma seleção nem nada. Gente, é real, tá? Você vai estar compartilhando aquela informação tal qual você selecionou, tal qual você priorizou, para que a outra pessoa veja, tá? E como eu disse, em todas as estruturas, ele vai permitir que você avance camadas, que você diminua camadas, que você rotacione, dezoome a imagem, para você ter um estudo completo da anatomia humana. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que estudar anatomia era muito complicado. Hoje em dia já não é mais. Porque a Primal Picture te fornece em uma única interface todo o conteúdo anatômico para você estudar. Chega de livro pesado, chega de ter 3, 4, 5, 8 livros para estudar. Júnior, quer dizer que eu vou descartar os livros agora? De forma alguma. Os livros são e vão ser cobrados de vocês, é claro, né? São muito importantes, mas quem tem a Primal para pesquisar tem aí uma ajuda muito considerável, muito importante no estudo de anatomia. Para encerrar, né, esse passeio pela Primal, quero mostrar para vocês a parte de funcional. Aqui na parte funcional eu tenho animações em vídeo que vão mostrar, que eu falei lá, né, do atrito do músculo, aliás, a tensão do músculo, o atrito da estrutura óssea, tudo, de acordo com cada exercício, por exemplo. Vou vir aqui nessa opção, ele vai me mostrar aqui o meu corpo, a minha parte selecionada. Eu posso ir alterando a forma de visualização, tá? O estilo, o esquema aqui, por exemplo, tá? E ele vai, se eu clicar aqui em vídeo, ele vai me mostrar, por exemplo, também, algumas formas voltadas especificamente para a parte funcional, tá? Como eu disse, eu tenho vários tipos aqui de esquemas audiovisuais, no caso. E olha que interessante. Ele vai me mostrar o movimento, as cores me indicam o nível de tensão, ele vai aqui deixar isso para mim legendado, e eu vou conseguir fazer um estudo completo dessa estrutura. Às vezes até é engraçado, alguns vídeos que ele me traz aqui, mas são muito válidos, são muito bacanas, tá? Na opção de slide, né, que eu mostrei para vocês, eu acabei não falando, não são qualquer slides, tá? São slides feitos por profissionais, tá? Então, são slides clínicos, tá? Muitas vezes, slides que em outros locais vocês não conseguiriam. E vocês viram que vocês podem fazer o download, vocês podem se apropriar desse conhecimento para embasar os arquivos, os trabalhos de vocês, né? Então, essa base, ela é muito completa
e ela fornece aqui uma possibilidade de estudo muito bacana. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Acredito que não, né? Todo mundo muito silencioso. Então, basicamente, gente, essa é a Primal, né? Eu tenho certeza de que se vocês se propuserem a utilizá-la, vocês vão amar ela, assim como eu amo. E ela tem muito mais a ser explorado, mas o nosso tempo não permite. Então, eu aconselho vocês que busquem utilizar, busquem todas as especificidades que a base te oferece, e aí, quando as dúvidas surgirem, entre em contato com a biblioteca da Unifor, que a gente vai estar totalmente disponível para ajudar vocês. Lívia?